Mercedes-Benz A250 2.0 Turbo. E aí, você compraria? E se você aí gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aí qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria. E hoje vamos falar dessa belíssima A250, tá? Então a gente vai falar os pontos bons e também os pontos que você tem que tomar cuidado quando você for comprar esse carro, ok? Então preste bem atenção. Mas, iniciando aqui, né? Belíssimo carro da Mercedes, um verdadeiro hot hatch, tá? Então é um carro que já conta com mais de 200 cavalos, conta 211 para os mais aficionados por número, 211 cavalos, tá? De potência. Esse carro conta também com motor 2.0 turbo e o câmbio de 7 marchas de dupla embreagem, tá? Então é o 7 DCT, muito bacana isso, tá? E além disso, que é Dual Clutch Transmission, tá? Por isso DCT, Dual Clutch Transmission. Duas embreagens, transmissão, é isso que quer dizer, tá? E esse carro é um carro que tem muita tecnologia embarcada, tá? Então ele já conta com bastante tecnologia, não só na parte de powertrain, né? Então não só na parte de motor e câmbio, mas também na parte interna dele. Então uma das coisas que a gente já consegue ver aqui, né, na frente, são os faróis aqui em Bichenon, então iluminam bastante esses faróis aqui, muito legal, né? Esse carro não conta aqui com os faróis de milha, mas conta aqui com os limpadores de farol também, né? Carros de regiões frias costumam ter esse plus, né, que é o limpador de farol, né, esse attachment a mais, tá? E os faróis aqui muito bacana. A parte da grade aqui, vocês já conseguem ver que já transmite esportividade, né? Então a gente já filmou as A200 aqui, né? Toda a série A, tá? É muito parecida à frente. A 250 já tem uma frente um pouco mais agressiva, já traz, né, aquela esportividade a mais. Então a grade mais esportiva, essa parte aqui também e o lip frontal aqui em preto, como vocês conseguem ver, beleza? Muito bacana, né? E continuando aqui falar em outros pontos desse carro, ela traz bastante a questão da esportividade, tá? Então vocês conseguem ver aqui o retrovisor em preto, além disso aqui, ó, o Sport na lateral, essas rodas que fazem alusão às rodas AMG, tá? Então essas rodas são Então essas rodas são originais, tá? Porém elas fazem alusão à AMG, elas têm o logo AMG aqui, só que, né, elas são como se fosse uma réplica original. É meio difícil de explicar, mas essas rodas saem originalmente nesses carros, ok? Conta aqui com roda e pneu aro 18, tá? Então ele é um 225/45/18, muito bacana. E as rodas aqui originais do carro e os discos originais também são perfurados, tá? Eslotados e perfurados, muito bacana. E, né, Mercedes é Mercedes, tá com a pinça em vermelho, muito legal. Aqui a gente consegue ver também o teto em vidro, tá? Muito bacana, teto em vidro, muito legal, carro muito bem cuidado. E esse daqui é um veículo blindado. E aí, você compraria uma A250 blindada? Pessoal, vamos abrir o capô e comentar, né, já sobre um dos problemas que nós tivemos aqui e solucionamos aqui também dentro da WKS, tá? Esse veículo, ele costuma dar muito problema para abrir aqui o negócio. Brincadeiras à parte. Oxi! Ah, olha lá, tá vendo? Põe isso no vídeo, põe isso no vídeo. Erros de gravação. Então, voltando aqui, viemos aqui, né, na parte do cofre do motor para falar de um problema que nós não pegamos só em uma, nem em duas e também nem em apenas 3 A250. É ou não é, Ricardo? É muito comum isso, né? Ó, estamos apontando para o técnico ali, mas ele que fez o serviço nesse carro, eu acompanhei inclusive, né? Então vou tirar aqui, ó, a proteção plástica. Tá quente aqui, pessoal. Aqui, né? Às vezes fica meio fixo demais, a gente tem medo de acabar danificando.
mas quente pra caraca. E hoje o dia tá frio, mas pela madrugada. Não queimei a mão, ainda bem. Então, Enzo, por favor, aproxima aqui só pra gente mostrar um item aqui. Vou até tirar a proteção. Tô tirando aqui a proteção da bomba de alta, tá, pessoal? Então, ó, o Ricardo ele fica olhando ali, eu tô gravando o vídeo, ele fica só me olhando ali, pessoal. Mas tirando aqui a proteção da bomba de alta, depois eu vou pedir o auxílio dos técnicos para montar direitinho. Mas esse carro conta com essa mangueira aqui, né? Não é Aerokeep, é mangueira mesmo, tá? E ela traz o combustível lá da bomba, né? Da bomba de combustível que fica dentro do tanque para a bomba de alta, que é essa peça aqui. E ela tem uma braçadeira, pessoal. Deixa eu pegar a mangueira antiga aqui. Vocês viram que a gente está ficando um pouco mais técnico também aqui nos vídeos, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas tentando trazer de uma forma um pouco diferente. Muito obrigado. Ó, estamos aqui com a mangueira, né? E é exatamente essa mangueira que fica aqui, ó, pessoal, tá? Então, essa mangueira que fica aqui que faz a conexão da linha de combustível que vem lá da bomba, né, para a bomba de alta que fica aqui montada, né, em cima do cabeçote. E ela acaba deformando, tá? E também, né, essas abraçadeiras aqui acabam piorando, ó. Então acho que vocês conseguem ver que ela tá um pouco deformada, ó. Principalmente esse lado que fica conectado na bomba, né? Acho que dá para perceber. Isso acaba vazando e gerando um cheiro absurdo de combustível lá dentro, tá? Então é um problema aí que, digamos, é comum nesses carros, tá? Acontece bastante, né? Não é a primeira nem a segunda e provavelmente não vai ser a última que a gente vai pegar com esse problema. Então já solucionamos esse problema aqui, né? E fica a dica aí para você. E aproveitando que a gente já tá aqui no cofre, vou comentar rapidinho sobre mais dois pontos, tá? Um deles é a turbina, tá? A turbina é um problema crônico nesse carro, principalmente pelas suas conexões. E como eu mostrei aqui para vocês, pessoal, essa é uma mangueira que nem pega tanta temperatura quanto as mangueiras aqui, né, de conexões do turbo, tá? Então, com o tempo, elas vão cedendo, vão rachando, vão perdendo, né, a sua eficiência e aí começam a aparecer os problemas crônicos. Então, muito importante ficar muito atento a isso, tá? Então, bem legal, né, ficar sempre de olho nisso, tá? Então, a turbina acaba sendo um calcanhar de Aquiles exatamente por conta do tempo de uso. O Enzo, se ele puder aproximar aqui também, a gente consegue mostrar que ó, tem um acúmulo de sujeira aqui também que a gente já consegue identificar que existem pequenos vazamentos. Eu não vou encostar que está muito quente, tá, pessoal? Mas ó, é exatamente aqui, vocês conseguem ver, né, que aqui tem o plástico mais limpo, que desse outro lado também, ó, dá para perceber que tem um pouco de sujeira acumulada. Se tem sujeira acumulada é porque tem óleo, né? Então o óleo escorre, a sujeira gruda no óleo e fica essa marca. Então a turbina e também a parte do termostato que a gente sempre comenta desses motores aqui, tá? Termostato é a parte de arrefecimento. Então turbina, a mangueira aqui, né, da conexão da bomba de alta e também o arrefecimento relacionado ao termostato, que é a bomba d'água junto com a válvula de temperatura, tá? Então pode acabar ocasionando travando aberto ou fechado. Então muita atenção nesses três pontos, né? A parte da mangueira do combustível, parte das mangueiras, né, de arrefecimento da turbina, tá tudo muito quente aqui, né? E como eu consegui mostrar para vocês, já tem alguns vestígios e também o arrefecimento, tá? Então, três pontos aí essenciais para você ter cuidado que estão relacionados aqui à parte do cofre. E agora eu vou montar tudo de volta aqui, a gente já volta lá na parte interna do veículo. E agora estamos aqui na luxuosa interna da A250, né? Então vocês já conseguem ver que apesar de ser blindado, o carro tem um teto solar funcional, né? Ele não é translúcido, mas ele é funcional. Um ponto fortíssimo, na minha opinião, tá? Afinal, né? Imagina você ter um teto solar e ele não ser funcional. Até entendo não ser translúcido, mas funcional, né? Não, assim, não é muito o meu feitio, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho, mas deu para ter ideia. Bom, os bancos aqui, pessoal, olha só, né? Que luxo esses bancos, em dois tecidos. Então aqui a gente tem uma espécie de alcântara, né? Suede, são vários nomes, né? Dependendo da tecnologia do material. A parte de couro aqui com as costuras sobressalentes, né? Então vocês conseguem ver que as costuras são por cima e também contrastantes, né? E elas já combinam com a cor da lataria do carro, que é vermelho, e também do cinto,
Então tudo aqui dando um match em 100%, né? O carro já conta com o multimídia, ele ainda não tem o M-Bux, tá? Mas tem aqui, né, inúmeras funções, então tem a parte de rádio, caso você queira colocar um CD, Bluetooth também, né? Então 100% compatível com o smartphone. Tem a parte aqui, né, que eu acho um luxo a parte da Mercedes, são as saídas de ar-condicionado, né, como elas se comportam. Então você abre e fecha por aqui e direciona por aqui também, né? Aqui a parte do passageiro também, muito legal. Vou ligar o carro, ela tá com um ronquinho esportivo, acho que vocês vão ouvir um pouco daí, ó. Dá para escutar um pouquinho da esportividade, né? Então, o volante aqui também com as costuras em vermelho, contrastantes, sobressalentes, mas voltando aqui, né, a parte de multimídia. Então a gente tem aqui, né, o seletor de modo de condução. Então se você quer esporte, manual, econômico, né, aqui é o start stop, então a gente consegue ligar e desligar. E aqui também, né, a parte de sensor de estacionamento. E apesar de ser um carro compacto e hatch, ele tem também o ar-condicionado dual zone, tá? Então são duas zonas aqui para o ar-condicionado. A gente consegue mexer diferente, né? Então basta clicar em zone aqui e a gente mexe. Agora que eu liguei o ar-condicionado, ainda veio um pouco do resquício do cheiro de combustível que tava, tá, pessoal? Uma dica muito importante também é sempre deixar, né, o ar-condicionado fechado para ele circular só o ar aqui de dentro. Isso é muito importante, principalmente nesses carros blindados. A gente já teve um problema uma vez, uma 200, que o proprietário sempre deixava aberto e aí quando chovia acabava entrando água. Então sempre mantenha fechado, né, para sua segurança e do seu veículo também, porque esses carros costumam dar alguns probleminhas elétricos, né? Então eles começam a ter alguns probleminhas elétricos, às vezes na abertura de porta, nos próprios ajustes elétricos aqui do banco, né? Então são vários ajustes elétricos, não só do banco, né, mas tem muita coisa. Então às vezes acaba dando algum problema na parte de multimídia, ficando um pouco letárgico, né, demorando para responder, às vezes não funcionando muito bem alguns sistemas elétricos, né? Mas isso é 100% comum, 100% normal, né? Também tem a parte da blindagem que prejudica um pouco isso e também, né, do uso, né? Um carro aí com anos de uso, beleza? Muito legal, muito bacana. Falamos do ar-condicionado dual zone, né? Muito legal. E agora vamos falar um pouco sobre o câmbio, que também começa a se tornar um problema crônico, pessoal, né? Ele começa a aparecer em muitos carros esse problema por conta de falta de manutenção do óleo, né, do fluido de transmissão. Então esse carro conta aqui com 65 mil quilômetros, já está na hora de substituir o fluido, né? E as pessoas acabam negligenciando essa troca, então sempre fica a dica, realize isso antes, né, dos 60 mil quilômetros ou com no máximo 60 mil quilômetros. Sempre passamos isso, né? Sempre deixamos essa dica bem clara, porque ele acaba criando uma dificuldade na hora de engatar. Então você vai engatar o D, ele demora para engatar, vai trocar de marcha, ele demora para trocar de marcha, para trás também vai engatar ré, acaba demorando para engatar ré, tá? Então são alguns probleminhas crônicos que acabam aparecendo. E para finalizar, né, falando um pouco também da bateria desse carro, né, que ele conta com duas baterias, a principal e auxiliar, e às vezes, né, quando você vai realizar alguma manutenção, as pessoas acabam não identificando qual a bateria correta, que tem que ser feito, o que tem que ser feito, a forma de substituir. Então não perca a oportunidade de trazer o seu carro antes ou após a compra aqui na WKS Automotive, que nós podemos realizar para você tanto uma avaliação pré-compra, né, como uma revisão pós-compra ou até mesmo a manutenção periódica do seu veículo, realizando sempre as manutenções preventivas ou até mesmo as corretivas, né, que já são para corrigir algum erro, beleza? Então falamos da grande maioria aqui dos pontos, né, da parte da bateria, da parte do câmbio, os vazamentos de óleo, parte de arrefecimento e também falamos ali, né, da mangueira da bomba de alta. E também muita atenção nas velas e nas bobinas, que também são outra coisa que costuma dar problema nesse carro, principalmente por conta da falta de manutenção, ok? Então vamos finalizar aqui o 360 nesse carro. Falamos bastante do interior dele, dos seus problemas que aparecem bastante e bora lá! Mostramos a interna, mostramos o motor, não mostramos a traseira do carro, que é onde eu acho que está o plus, né? Então as A250 hatch contam com
esse spoiler traseiro aqui muito bacana, né? E duas saídas de escape extremamente excepcionais. E tem esses apliques também, né? Que eu acho que dão um plus a mais aqui, beleza? Então, né? Traseira aí excepcional, as lanternas também são muito bacanas, né? Uma traseira diferenciada de um verdadeiro hot hatch, né? Então, vamos finalizar o 360 aqui no carro. Falamos das rodas, né? Rodas e pneus, dos frisos. Comentamos sobre o teto solar também, né? Ela é a versão Sport, né? Como falamos. Tem até, né? O badge, ou melhor, o adesivo, ok? Bom, falamos dos pontos, né? Que chamam mais atenção para quem está comprando o carro e também falamos dos pontos que chamam mais atenção para quem já tem o carro e utiliza ele no dia a dia, né? Então falando aí, né, da parte de extremo conforto, luxo, acabamentos primorosos, né? E também aqui da parte da manutenção, que às vezes fica um pouco mais salgada, né? Como vocês sabem muito bem. Se você gosta desse tipo de carro, gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar o próximo carro que você gostaria de ver aqui e compartilhar também com um amigo seu que está pensando em comprar uma belíssima Mercedes dessa. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e essa daqui é a Mercedes A250 2.0 Turbo. E aí, você compraria?